manifestou-se pela denegação da ordem. Esse é o relatório. O advogado tem prazo de até 15 minutos para sustentação oral. Eminente ministro-presidente, não menos eminente ministro que compõe esta douta turma desta Suprema Corte de Justiça desse país. Senhores servidores, advogados, colegas presentes, demais senhores. Agora eu sei que é verdade que quando se sobe à tribuna do Supremo Tribunal Federal, o coração do advogado bate a mais de 180 batidas por minuto. Agora eu pude saber que é verdade. Mas o tema que trata e é um tema que, ao meu modo de ver, juridicamente, Vossas Excelências resolveriam até mesmo sem a presença do advogado, pelas meras alegações que já há da impetração. Mas este advogado, preocupado, e também trazer algumas informações, porque quando da impetração, Excelências, mais coisas surgiram, fatos novos. Este advogado fez nova impetração na noite do Natal e, acertadamente, é evidente que a gente tem que concordar, o eminente ministro, também relator prevento, a ele foi distribuído, e ele achou por bem negar seguimento, esta defesa também concordou, mas por quê? Porque o eminente relator teve conhecimento daqueles novos fatos ao relatar o indeferimento da liminar. Novos fatos estes que não tira de forma alguma e nem afasta a flagrante ilegalidade. Imaginamos um crime ocorrido em 1988, antes até de ser promulgada esta carta política, qual Vossas Excelências são defensores árduos. Aqui afirmo, há, naquele Superior Tribunal de Justiça, divergências que, ao meu ver, ao ver de muitos outros colegas, devem ser reparadas. A sexta turma decide de uma forma, a quinta turma decide de outra forma, totalmente discrepante. Não se há uma uniformização. A súmula 21, acredito ela ser terminantemente inconstitucional, lá prevalece. Lá não se olha anos de prisão preventiva. A via crucis percorrida pelo paciente José Viriato durou muito tempo. Nós chegamos aqui a um ponto crucial. É agora ou nunca, Excelências. O fato é que estamos a 3 dias do aniversário de 7 anos de prisão preventiva. Este advogado, ao juízo de execuções penais, protocolou um pedido de progressão de regime, automaticamente de livramento condicional, e a resposta do eminente juiz de primeira instância foi de que contra o réu estava pendente uma prisão preventiva, essa dita prisão preventiva, que já dura há 3 dias de completar 7 anos. Já podemos dizer 7 anos. Recentíssimas decisões da Lavra, do eminente ministro Marco Aurélio Melo, o qual deferiu a ordem liminarmente ao conhecido caso do prefeito Celso Daniel, que estava em situação análoga, 7 anos de prisão preventiva. O cuidado que o eminente relator teve com esses autos e não deferiu a ordem, eu entendo. É muita informação, é diversos outros processos para se analisar. E nem sempre, às vezes, não se pode dar 100% de razão numa questão decidida liminarmente, ainda mais se tratando de excesso de prazo. A defesa também concordou, não pediu reconsideração.
Esperamos no tempo. A defesa insistiu, bateu. Meu pai, homem do interior, água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fora. Foi assim que esse jovem, neófito, advogado, está fazendo. Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fora. A prisão do paciente, excelências, afronta tudo que trata de liberdade. É, de fato, algo que eu imagino que não é tolerável em instância ou tribunal qualquer deste Brasil, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, eu já não digo nem STJ, mas fecha os olhos para situações análogas. Sei de um caso de um réu pobre que está preso há 11 anos de prisão preventiva, porque a semana passada, na pesquisa que eu fiz sobre excesso de prazo na comarca de Teresina, Piauí, descobri que há um réu doente, preso, pobre, há 11 anos. E chegará, com certeza, a Vossas Excelências, a impetração de habeas corpus em favor desse cidadão. Farei a Vossas Excelências. A verdade é que o desrespeito que aquela Corte de Justiça local está tendo com a liberdade do paciente José Viriato já é corriqueira. Não há um sequer deferimento em favor do seu José Viriato em qualquer dos processos que o mesmo já respondeu ou responde. Ainda que escancarado o excesso de prazo, há um fechamento de olhos completo. O fato curioso é que, neste mesmo processo, também, Excelência, por ocorrência do julgamento de outros 2 corréus, uma falha, não sei o que houve, foi deferido a ordem ao corréu Francisco Moreira do Nascimento e José Correia Braga, no mesmo processo, permanecendo preso José Nilson Couras e o paciente em questão, José Viriato Correia Lima. O processo em si, quando dá sentença provisional, chamada sentença de pronúncia, que foi no ano de 2006, mais precisamente, se eu não me engano, o mês de outubro, a defesa, diligentemente, porque estando o réu preso, ele é intimado na pessoa. A defesa, diligentemente, protocolou, não concordou com aquela sentença de pronúncia naquele momento, protocolou o recurso de sentido estrito, somente para se deslocar da primeira vara do júri da comarca de Teresina para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, levou mais de 2 anos. Preso, o advogado tem interesse de resolver, de qualquer forma. O réu está levando prisão, levando tempo. Mais de 2 anos. Foi julgado em 2009, por acordo. Este advogado, que aqui professa a sustentação oral, perante esta excelsa corte, aos titãs do direito deste país, proferiu também sustentação oral, e lá disse ao eminente presidente daquela turma julgadora, daquela Câmara Criminal, que estava a julgar, que o mesmo era impedido, por força de que o mesmo tinha funcionado como juiz de primeira instância, processante. Ele disse, em alto e bom som, ele disse, você vê isso aí depois, agora não é hora para se ver. Diga, excelência, mas Vossa Excelência tem um despacho, dentro dos autos mesmo, dizendo que é impedido, excelência. Assim ele votou. O advogado, evidentemente, querendo sair vitorioso da tribuna, sai resignado, mas sai com um trunfo na mão. Diga, excelência, Vossa Excelência pode, mas ainda há justiça nesse país, há onde se percorrer ainda. E se percorreu no tempo, tentamos fazer isso valer no recurso especial, o qual o presidente pisou e repisou e manteve lá. Fizemos o agravo de instrumento. No agravo de instrumento, por uma falha da certidão, também deixou de se julgar a causa.
Mas existe uma via heróica, fantástica, nossa, maravilhosa, que digo que uma das criações da humanidade civilizada, uma das maiores, o habeas corpus, supera tudo, ainda mais. Nossa, esse habeas corpus, com aqueles argumentos do recurso especial, fizemos o Ctrl+C, Ctrl+V para um habeas corpus. E lá foi. Juntamos, além desse Ctrl+C, Ctrl+V do recurso especial, levamos também o que se falava da prisão, do excesso de prazo. O ministro Jorge Mussi, fechou os olhos para a prisão, mas não podia fechar os olhos para a ilegalidade que era flagrante, quanto ao acordo em que votou uma excelência impedida. E assim, ele, no dia 30, o eminente ministro daquela quinta turma, Jorge Mussi, deferiu a ordem, mandando suspender os efeitos do acordo. O julgamento estava marcado para o dia 12, não pôde realizar mais uma vez. O eminente juiz, por se tratava de um corréu e não o outro, entendeu de colocar novamente a julgamento dia 26 de fevereiro passado. Fiquei intrigado por dois motivos. Um, era meu aniversário, não queria passar o dia inteiro fazendo júri. E dois, porque uma medida que já se vê pela objetividade da medida, tem que ser estendida automaticamente. Novamente recorremos, foi estendida a medida e, mais uma vez, está sem data definida, aguardando o deslinde do HC 144.379, Piauí, para ainda se definir a questão referente à pronúncia. Bem, Excelência, o foco maior é o escancarado excesso de prazo. São 7 anos. Eu acredito que, por mais grave que seja a acusação, não podemos fechar os olhos para o tamanho excesso de prazo. Decidiu vários ministros desta corte, com verdadeiras obras da literatura jurídica. A exemplo recente, o ministro componente desta corte, o ministro Marco Aurélio, e o ministro também decano desta corte, de Vossas Excelências, do nosso país, deferiu a ordem e considerou, inclusive, um caso de prisão preventiva de 4 anos. Ofende frontalmente a dignidade da pessoa humana. Espera o paciente, mais evidentemente do que o impetrante, pois ele está encarcerado. Espera o impetrante. Espera os familiares do paciente. E espera o próprio direito, o próprio Estado Democrata, a própria justiça, que seja deferida a ordem por Vossas Excelências. Assim como já é decidido por esta egrégia Suprema Corte. É a sustentação oral, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Foi um prazer imenso, este jovem advogado, estar diante de Vossas Excelências. Para mim, será um marco na minha vida. Cumprimento o advogado pela sustentação oral. Passo a